Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Oferecimento Med Senior, plano de saúde especializado para a terceira idade. Henrique Bonaldi é o médico que nos ajuda aqui na Rádio CBN. Doutor, 6 filhos, ela teve a Késia, né? E agora está lá com os 4, infelizmente 2 não resistiram. Todo médico já nasce sabendo fazer Já nasce sabendo, meu Deus do céu. Doutor, desculpa, todo médico aprende a fazer parto? Isso faz parte da disciplina da medicina, assim? Porque vai estar na rua alguém... Faz parte da medicina básica, faz parte da medicina básica. Alguns... É igual, por exemplo, exeres de unha, né? Retirada de canto da unha. A gente aprende isso. Isso mesmo que o cara não siga a cirurgia, um dia ele já tirou esse trem já. É um oftalmologista há 30 anos, mas lá na faculdade ele teve contato com essas pequenas cirurgias. E o parto é igual. Mas peraí, retirar de canto de unha? Que cirurgia? Quem quer operar canto de unha? Sabe unha encravada? Sei. Que tem que fazer aquela retirada daquele canto da unha. Aquilo ali a gente aprende. Aquilo é um tipo de pequena cirurgia que a grande maioria dos alunos fazem. Por exemplo, lipoma. Aquela gordurinha que parece uma bolinha que fica nas costas das pessoas. Tem um monte de gente que tem uma bolinha que fica se movendo nas costas, assim, a gente chama de lipoma, que nada mais é do que uma quantidade de célula de gordura no local errado. Ela cresce toda encistadinha, assim você consegue tirar ela. Você tira ela como um caroço de uva, aquelas uvas de antigamente que você apertava a bunda da uva assim para chupar a uva. Hoje em dia tudo você masca com aquele trem sem caroço, né? O senhor tá falando o quê? De um espinho nas costas? Você falou uma bolota? Não tem que bola não, nas costas, existe linfoma. Nós começamos meio de segunda hoje, né, menino? Não foi a primeira marcha. Calma aí. Eu tô gostando. É o seguinte. Eu tô gostando, é interessante assim. Não, Murilo? Eu, hein? Ó, assim, ó, a gente tem uma mais bola ou menos nas assim. costas chamada linfoma. Não identifiquei isso, não. Espreme. Não, deixa eu organizar aqui. Porque eu tô trabalhando do lado da minha mulher hoje, me confunde um pouco, porque a gente tá no... Bom, enfim, deixa eu falar aqui. Não, bota sua mulher aí. Agora o senhor vai dar o direito a ela, porque isso aí não se faz. Não, ela é tímida, Deixa eu falar. Pede desculpa lá, doutor. Pede assim, desculpa. A gente consegue fazer parto, a gente consegue, porque é treinado para. Aí eu usei o exemplo do parto para estender e falar assim, ó, até procedimento cirúrgico de pequeno porte, pequenas cirurgias, a gente é treinado durante a faculdade. Por exemplo, o cara que cortou a cabeça e precisa ser suturado, você treina aquela sutura tem uma técnica, aquele jeito de costurar, ele não é da cabeça do médico, existe uma técnica para costurar. E para cada tipo de pele, para cada tipo de tecido, para cada tipo de corte, existe um tipo ideal para você fazer sutura. Isso tudo a gente aprende na faculdade. E parto, alguns indivíduos que se interessam muito chegam a fazer, ajudar numa cesárea. Não é só o parto normal que o menino aprende a fazer, não. Ele fica lá do lado de 10, 15, 20 partos cesárea ajudando o obstetra principal. Então isso existe, é assim que a gente treina, né? Na medicina é sempre assim, Mário. Você fica treinando ao lado de quem sabe mais do que você, até esse cara que sabe mais falar assim, pronto, agora você pode fazer sozinho. Você já fez algum parto? Eu fiz seguramente uns 50 partos. Minha faculdade tinha uma visão para parto muito grande. O estágio que a gente passava na maternidade era muito grande. Parto normal na época, a gente já fazia com o preceptor do lado, sempre, né? Mas ele já não punha mais a mão. A gente fazia tudo. Eu e meu amigo Adenilton Rampinelli. E é legal, é divertido, assim, é um momento, claro que com toda atenção, porque você está com 2 vidas na sua mão, mas é um momento muito iluminado, né? É um momento muito gracioso, assim, é muito legal. Algum pai já desmaiou perto de você no parto? Sério, tem pai que vai ver e desmaia. Não desmaiou, Mário. A gente já teve casos assim, a gente atendeu a parte mais emblemática, né? A gente fez o parto de um nascido morto, aliás, de uma usuária de crack que pesava 40 quilos e ela não sabia que ela estava grávida. E a criança já tinha 7 meses, ela não tinha desconfiado. E aí ela entrou no trabalho de parto e a criança, infelizmente, não sobreviveu. E é impressionante, assim, não pesava 1 quilo. Então aquilo foi impactante, assim, como a droga afeta, nossa, é um negócio devastador. Como é que pode? E alguns indivíduos tomam um gosto por isso, né? Porque você pensa, Mário, eu sou cardiologista, meu negócio é medir pressão. Você pensa o cara que é obstetra, o cara tem 2 pessoas dependentes dele, o filho e a mãe, quando não são 7, 8, né? Porque a mulher está com 6º dentro da barriga.
mas também com o pai que está do lado, com a mãe da moça que está parindo. Então, é uma profissão bem desgastante, cara. É bem difícil concatenar as energias, as expectativas, e tem gente que adora isso. Imagino. Eu tenho um grande amigo chamado Fernando Guedes da Cunha, que é um obstetra danado, assim, que você precisa ver como ele tem prazer em escutar a mãe da grávida falar. Ele cuida do marido que caiu, que teve uma lipotímia, que ficou zonzo. Imagino. Doutor Henrique, tá me ouvindo? Ele desconectou. Tá ouvindo, doutor? Tô te ouvindo. Ah, tá. É porque Eu eu dei tô uma te falhadinha ouvindo, aqui, desculpe. Alguma vez você já estava assim, a paisana, passeando, e alguém passou mal e gritava, tem algum médico aí? Tem algum médico aí? O senhor teve que agir? Todas as vezes. O cara, principalmente para quem gosta de emergência, para quem gosta de UTI, para quem faz a parte clínica nesse pau quebrando, vamos chamar assim, né? Nos pacientes mais graves, ele não pode escutar um grito que ele corre para onde está o grito. É na mesma hora, é automático. Estava falando isso com minha esposa anteontem. Se você escutar um grito debaixo da minha casa agora, é para lá que eu vou para saber o que está acontecendo. E é automático. Você não consegue ficar em casa, você não consegue não ver, e às vezes nem sempre é o que você está esperando, né? Às vezes é uma lesão ortopédica, por exemplo, que é um trem que você não domina tanto, mas aí pelo menos o primeiro atendimento, saber para onde ligar, para onde recorrer, a gente sempre sabe. Então é um ofício, você sabe, né, Mário? Teoricamente é um ofício, assim. O médico não pode negar atendimento de urgência, não. Mesmo que ele esteja de chinelo e bermuda, ele tem que se fazer presente. O senhor pode lembrar pra gente, assim, 2 ocasiões em que você não esperava e precisou fazer um atendimento e que o senhor acha que foi decisivo, assim? Independentemente de qual tenha sido o atendimento? Tá, não teve sucesso, né, mas vou contar porque minha esposa está do lado, ela odeia essa história. Quando eu estava começando a namorar com minha esposa... Você vai contar, doutor? Não, deixa eu insultar ela um pouquinho aqui, que nós estávamos brigando agora há pouco, eu já desconto, entendeu? Vai. Aí ela não pode falar nada agora, aí eu tô aproveitando. Aí a gente tava começando o namoro e a gente tava indo para Bom Jesus e Itabapuana, que minha mãe morava lá. Na BR, a gente viu o carro terminar de chacoalhar, assim, então ele tinha acabado de bater. Nossa. E a fumacinha saindo do motor, assim, inicialmente. Quando eu parei o carro, lógico, né? Parei o carro, eu ainda era estudante de medicina, eu estava no 6º ano de medicina. E aí fui chegando perto e uma moça começou a gritar, era a avó dela dentro do quarto que tinha passado mal. A avó estava desmaiada dentro do carro. E aí até eu chegar no carro, eles tiraram a avó lá dentro. E aí eu comecei a fazer o que tem que fazer, assim, ó, viu, não tem pulso, você pede para alguém ligar, esse atendimento é todo protocolado, é o que o SAMU faz no dia a dia com exímia capacidade, assim, né? Aliás, meu respeito aqui aos médicos e socorristas do SAMU, os enfermeiros, que os caras desempenham um papel naquela cena catastrófica, todo mundo correndo risco, os caras metem o pé no peito dos outros e entra para dentro da cena, é um negócio bonito demais. Aí, quando eu comecei a fazer massagem nela, na época, ela estava sem ainda pulso, usava... ela estava sem... O coração não estava batendo, pra gente entender? Isso, sem sinais de vida, exatamente. Sim. Ela não tinha pulso, então isso para nós, o coração parou. Como tinha acabado de acontecer, nós estamos falando de uma senhora de mais ou menos 80 anos. Como tinha acabado de acontecer, fui eu massagear ela. E, na época, fazia-se muito ainda, que caiu em desuso depois, o soprar a boca do sujeito para fazer isso virar uma ventilação. Como ele está parado e não respira, o protocolo de antigamente versava que você tinha que fazer X manobras no peito para fazer o coração bater pelo lado de fora, que é aquele aperto, é aquela massagem cardíaca, e depois você tinha que ventilar o sujeito na boca do sujeito. Existia, estampava o nariz do cara com uma mão, estendia o pescoço do cara com a outra mão junto, com a boca aberta e soprava. Na hora que eu terminei de soprar, voltou o almoço que ela tinha comido. Mas voltou igual um jato, assim, ó. Então, na hora que eu tirei a boca da boca dela, aquilo veio. E não tem jeito de não encostar. Sim. Então, você passa por esses mal bocados. Mas ela viveu? Não, ela infelizmente não sobreviveu, infelizmente. Num instante, assim, ela ficou, ela foi marmorizando, que a gente chama, né? Ela foi ficando com sinais claros de que ela não tinha condição. A gente ainda tentou por quase 20 minutos ainda, mas sem qualquer condição, inclusive um dos familiares foi quem pediu para parar, ela já era idosinha, já era bem frágil, bem emagrecida, eu acho que eles já estavam esperando. Mas então é isso, tem hora que você cai para dentro da cena que você não espera que isso aconteça. E infelizmente, mesmo se precavendo, mesmo o SAMU que tem aula sobre biossegurança, às vezes, infelizmente, não é possível. Então, quem faz atendimento de urgência deve ser respeitado aí. Por falar nisso, eu conversei com uma moça que caiu de helicóptero.
Ela estava no helicóptero e o helicóptero caiu, de verdade, ela sofreu um acidente Nossa. assim. Ela falou que na hora que estava caindo, ela só rezava e pedia, que o impacto não seja forte, que seja suave, que seja suave. Enfim, ela caiu do helicóptero e saiu bem, assim, após a queda. Saiu, esperou a eles parar, saiu andando bem e tal, e foi socorrido, estava bem. Ela tinha gente em volta, até olhando, ela bem, andando, assim, lúcida, tranquila. Aí mesmo assim chegou a ambulância, colocou aquele colar nela, mesmo ela já tinha andado, conversando, e a levou para o hospital. E o marido dela é médico. E ela dizia, bem, eu tô ótima, deixa eu ir ao banheiro fazer xixi, não sei o que, eu tô bem. E ele muito preocupado, muito preocupado. Mesmo ela estando aparentemente bem. E ela disse que ele explicou o seguinte, você pode estar bem após um trauma assim, por fora, mas por dentro você pode estar todo arrebentado, com sangramento, e isso só vai se manifestar algum tempo depois, e aí pode ser fatal. É verdade isso que eu ouvi? É absoluta verdade. Os grandes vasos do abdômen, do tórax, Mário, nem sempre você consegue enxergar o sangramento. Você enxerga o sangramento, o hematoma que você vê na pele é rompimento de vaso da pele. Então, vaza sangue na pele e a pele fica translúcida. Então, você consegue enxergar o sangue, apesar dele não aparecer vermelho, você consegue enxergar ele roxo lá dentro. Mas isso são os hematomas de pele. O cara que faz hematoma para dentro do músculo, ou seja, de músculo e pele para fora, você vai ver. De músculo para dentro, você não vai enxergar. Na cavidade abdominal, eu tenho vasos grandes, assim, para você ter ideia, eu tenho vaso da grossura de uma caneta Bic, da grossura de uma caneta hidrocolor, eu tenho vaso dentro do abdômen da grossura de um pilô, aquele que escreve em quadro branco, daquela grossura, tem vaso com 4 centímetros de diâmetro, que é a aorta. Então, a depender do impacto, e isso piora muito no idoso, porque o idoso vai calcificando os vasos vão ficando menos distensíveis, o vaso vai ficando mais rígido. Aquela paulada faz o mesmo mecanismo de você bater um cabo de vassoura na quina de alguma coisa. Você quebra o cabo do cabo de vassoura. E os vasos, eles se quebram também. A depender do impacto, o deslocamento, a velocidade do deslocamento das vísceras, dos órgãos abdominais, pode fraturar um vaso desse. E o cara vai perdendo sangue. E o corpo, muito inteligente, tenta tampar isso, tenta segurar isso. Então tem gente que chega depois de acidente de trânsito bem no hospital, que quando você faz exame, ele tem um hematoma de 2 litros que ele não está sentindo ainda, porque o corpo conseguiu segurar. Você pode imaginar uma garrafa PET de 2 litros de vazamento de sangue contido pelo seu próprio abdômen. Então isso existe, então é verdade, assim. A preocupação de quem atende trauma, Mário, não é só com a cervical. Pede-se para o sujeito ficar imóvel no chão exatamente para deixar ele na melhor condição possível para suportar um possível sangramento caso ele tenha rompido algum vaso desse. Então isso é verdade, sim. E me perdoe se esses segundos são muito idiotas, mas quando o sangramento é interno, é igual ao sangramento externo? Quer dizer, está perdendo sangue do mesmo jeito, só que a gente não está vendo? Exatamente, a mesma coisa. Para a gente fazer um comparativo, é como você ter um vazamento na sua torneira, que você enxerga, ou um vazamento lá para dentro da parede, que você só vai enxergar 3, 4 meses depois, porque o vazamento aconteceu lá no 2º andar da sua casa, e ninguém usa o 2º andar, e até vazar pela parede inteira, para aparecer lá no canto do seu quarto, que é as costas do cano da cozinha, Entendi. Demora 3 meses. Quando você vai ver, já está acontecendo. É a mesma coisa. O vaso fica longe de onde você consegue enxergar. A cavidade abdominal, ela é envolta de muito tecido, tem muito músculo, muita gordura, muita pele, então você não consegue enxergar lá dentro. Olha isso, gente. Doutor, ainda dessa série de perguntas assim, os órgãos têm sangue dentro deles? Se você cortar o estômago, cortar o pulmão, o órgão sangra? Todos os órgãos têm, todos. Por que tem, Mário? Porque o que mantém o órgão vivo e funcionando é a capacidade de irrigação desse órgão. É claro que tem órgãos que têm mais sangue e órgãos que têm menos sangue. Vamos dar um exemplo simples aqui. Se você pegar, sei lá, um osso do dedinho da mão, esse osso tem um pouco menos de sangue do que o fígado, por exemplo. Porque o fígado, parte do trabalho do fígado é receber esse sangue e metabolizar as coisas que estão no sangue. Ou seja, o sangue chega no fígado não só para nutrir o fígado, torná-lo capaz de executar a função dele, como a função dele é filtrar, de certa forma, o sangue. Isso acontece com o rim, acontece, por exemplo, com o coração. Em alguns tecidos isso acontece menos, então o sangramento é menos preocupante. Pele é assim, tecido gorduroso é assim.
mas alguns órgãos sangram e sangram muito. E um dos órgãos que mais sangra, que mais preocupa, é fratura de osso grande. Então, pelve, fêmur, coluna, esses ossos, eles sangram pra caramba, porque tem muito sangue lá dentro. Parte desses ossos, inclusive, produz o sangue, né? O sangue da gente é produzido no osso. É a medula óssea, é o tutano, que a gente chama, que é um dos caras que faz o sangue. Gente, olha só, vivendo e aprendendo, hein? Por falar em fêmur, outra coisa que eu ouvi de amigos, eu vou ouvindo, vou perguntando pro doutor. Ele falou, teve a mãe de um amigo que faleceu, e ela quebrou o fêmur. Isso é comum, né? Infelizmente, assim, pessoas idosas quebram o fêmur, não conseguem se recuperar. E ele disse que o médico dessa mãe falou para o amigo nosso, cuja mãe faleceu, o seguinte, não é que ela caiu e quebrou o fêmur, ela quebrou o fêmur e caiu. Muitas vezes a ordem é invertida, porque o osso já está fraco e a gente não consegue perceber isso. É verdade ou é lenda isso, doutor? Verdade absoluta, isso chama fratura patológica, né? É aquela fratura que não é decorrente do trauma, é a fratura do indivíduo. E algumas coisas cooperam para isso. Então, grande idade, então indivíduos com mais de 80, 85 anos têm mais o osso, ele fica mais rarefeito, ele fica mais poroso. Lembra do chocolate soufflé? Sim. O osso vai ficando daquele jeito ali. Se você pega um soufflé e compara com talento, vamos falar os nomes para as pessoas entenderem, você vai ver que o soufflé é bem mais leve que o talento, porque o soufflé é menos denso, tem muito ar lá dentro, o osso vai ficando exatamente igual. E algumas outras condições também pioram. Então, por exemplo, sedentarismo piora, indivíduos mais brancos é pior, mulher é pior por conta das reações hormonais, e principalmente quem tem algum tipo de câncer. O câncer é lazarento para dar metástase para osso, e ele consome o osso de uma maneira assim vertiginosa. Doutor. Então é verdade, se você juntar um sujeito que tem todos esses fatores, fica mais fácil andando normalmente dele fraturar. Agora, e é uma fratura, inclusive, mais difícil de consertar, viu, Mário? Desculpa. É isso que eu ia perguntar, por que um jovem se quebrar, não sei o fêmur, o outro, se ele quebrou o fêmur, uma pessoa mais jovem, engessou, beleza, vai juntá-lo ao osso. Por que com uma pessoa mais velha isso não acontece e pode ser fatal? Porque, na verdade, o sujeito não morre pela fratura, ele morre das complicações da fratura. Geralmente é isso que acontece. O cara jovem, ele tem capacidade de deposição de osso boa. Então ele pega o cálcio da quantidade certa, coloca na quantidade certa, junta com colágeno na quantidade certa, coloca onde tem que colocar, então ele é apto a isso. O cara que vai ficando mais idoso, ele vai perdendo essa capacidade. Então o mesmo motivo que levou ele a ser mais fácil fraturar, é o motivo que é mais difícil consolidar. Ele não tem capacidade de organizar, criar, montar o osso como o indivíduo mais jovem tem. E quanto mais essas alterações que eu falei acontecem, pior é para o sujeito. E aí é bem mais fácil costurar, consertar esse osso no jovem do que no idoso. E o idoso que fratura e que infelizmente perde a vida por esse evento, geralmente, Mário, não é pela fratura, é pelas complicações, porque esse idoso fica muito mais fácil dele pegar pneumonia, muito mais fácil dele pegar alguma infecção hospitalar, é muito mais fácil ele fazer embolia. Então aquela perna que não está mexendo pela fratura, ela acumula sangue extasiado, sangue que não se mexe nos vasos com frequência, não segue o fluxo correto, fica lá paradinho, aí coagula, aí esse coágulo solta um pedacinho do coágulo, vai parar lá no pulmão, o cara faz um embolia. Então, geralmente são as intercorrências da fratura, e não a fratura por si só. Renata, boa tarde. Eu tenho lipoma nas costas, essa bolota que o senhor falou que fica andando. Renata tem. Retirei e está voltando. Ué? Quem tem lipoma, geralmente tem lipoma, é assim mesmo, quem tem lipoma, tem lipoma. Meu pai tem lipoma e ele tem lipoma, ele tira um, daqui a pouco aparece outro. Qual é a notícia boa, Renato? O que é esse raio de um furunco? Lipoma, O que é isso? Mário, você já comeu lixia? Sim. Quando você tirar a casca da lixia, olha para aquilo, você está olhando para o lipoma. O lipoma é aquilo ali, é uma bolinha de gordura que ela fica organizada e ela fica separada do tecido gorduroso normal, ela fica encistada, como se fosse um cisto de gordura. E aquilo é só tirar, aquilo não fica maligno nunca, só para dar uma boa notícia para Renato. Tá. Adalberto acabou de mostrar uma foto de um lipoma criado aí. Esse é criado, né, Adalberto? Esse daqui, doutor Henrique fez uma pesquisa rápida aqui na internet. Rapaz, o lipoma parece uma manga. Tem lipomas grande, enormes. Tá? Parece uma manga rosa. Mas qual é o problema dele? Isso é uma delícia para tirar, Mário. Isso para quem gosta de procedimento é uma delícia. Meu pai amado. Rasgar perdão para tirar uma bolota de gordura é uma delícia,
E depois que você tira, só fechar, acabou o problema do cara. É muito rápido, muito simples, nível de infecção baixíssimo. É super legal tirar isso aí. Renato, fica tranquilo com o seu lipoma então, querida. Obrigado, doutor! Cirurgião geral, é o cara que manda nisso. Vão com Deus, gente. Boa semana, viu?